Olá, meu amigo e minha amiga, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado por ter se tornado membro do nosso canal. Será que é possível colocar mais líquido em uma xícara que já está cheia? Para apreciar este vídeo de forma adequada, é necessário que você se esvazie de suas próprias verdades e expectativas e aprecie relatos que sugerem outras possibilidades. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela sua disposição em compartilhar com a gente essa sua experiência, que hoje eu conheci porque você enviou os áudios para mim e fiquei realmente impactado com o que ouvi, né? E já me sinto revigorado assim, só de conhecer a sua história. Então, eu creio que as pessoas vão gostar muito e é muita generosidade sua fazer esse compartilhamento com a gente aqui no canal. Bom, então fique à vontade para se apresentar, dizer seu nome, onde você mora e sua ocupação, e depois você fique à vontade para contar todo o seu relato, e eu vou anotando aqui alguns tópicos para depois a gente conversar sobre eles, se for o caso, tá bom? Tá bom. Meu nome é Danila, eu tenho 33 anos, moro em São José dos Campos. E a minha ocupação, eu sou agente educadora de Escola de Educação Infantil, da Prefeitura de São José dos Campos. E o meu relato, na verdade, ele começa com questionamentos, né? Como eu já havia falado para você em áudio. Eu sempre fui uma pessoa que tive curiosidade em conhecer Deus. Então, eu cresci dentro da religião, a minha família era evangélica, e fui ensinada desde pequena que Deus existe, que o diabo existe, que a gente tem que ser bom para agradar a Deus, toda essa coisa que todo mundo já conhece. E aí, quando eu fui ficando maior, eu comecei a questionar, né? Porque mesmo assim eu não sentia que eu conhecia Deus. Eu achava que estava muito distante de mim, ou que eu não era bom o suficiente para ter esse contato com Deus. E aí eu, através de algumas situações, né, da vida que vai acontecendo, eu conheci a Testemunha de Jeová, que foi da situação lá de eu ir para casa de uma amiga e ela faz estudo da Bíblia com elas, e eu acabei tendo contato com elas. E nisso de estudos, eu respondia as questões que eu tinha, que até então, onde eu estava, não me respondia. Então, eu comecei a aceitar essa religião como algo verdadeiro, porque eu, em uma oração para Deus que eu fiz, eu pedi para ele me mostrar um caminho, e esse foi mostrado. Então, eu fiquei feliz da vida, e deu tudo certo. Mas, com o tempo, essa situação se tornou... não ficou como eu esperava, né? A questão é que, por ser uma religião que tem suas crenças, né, suas doutrinas, eu só lia conteúdos deles. Eu só fazia estudos da Bíblia. Eu conheço a Bíblia muito bem, inclusive por conta disso, e os livros eram todos de lá. Até as músicas que eu ouvia eram de lá. Então eu não tinha muito assim abertura para conhecer outros caminhos, né? Eu não tinha nenhuma noção, eu nem queria conhecer. Era algo que eu queria me manter ali, porque para mim era o caminho certo, o caminho que me levaria até o paraíso depois. Era suficiente, Então, né? para mim era suficiente. Pelos acontecimentos da vida, eu acabei questionando também essa crença minha. E eu comecei a ficar revoltada, eu comecei a ficar muito desacreditada. E aí eu comecei a ver conteúdos de ateus, sabe? No Facebook. Mas o que é que fez você começar a ficar revoltada? Eram acontecimentos ruins na sua vida ou era a observação de alguma coisa que você não gostava lá na igreja? A igreja, ela era o que era.
eu não tenho nada para falar sobre, sabe? Eles são corretos no que eles acreditam. Isso eu tinha muito bem claro para mim. Eu nunca tive problemas, assim, de falar uma coisa. Inclusive, era corretos demais. Além Muito rígido, né? Muito No seguimento rígidos, das regras, né? Exatamente. E eu, né, a princípio eu gostava dessas regras, né, eu seguia certinho, eu até tinha comigo, se for para eu ir para uma religião, para eu não seguir a risca tudo o que fala lá, eu nem vou. Então eu achava isso muito bom neles, né, essa coisa correta que eles tinham, achava isso justo. Mas o que foi me incomodando é que, por ser muito correto, quando existem situações na vida que a gente precisa ser um pouco mais empático, um pouco mais humano. E eu comecei a observar essas coisas, que em determinadas situações faltava um pouquinho desse calor humano que a gente precisa ter com o próximo, né? Que é muito mais, às vezes, do que seguir regras e doutrinas, né? Então, isso foi me desanimando, porque eu acredito, né, hoje analisando a minha vida, que eu busquei amor. Eu sempre busquei, acho que todo ser humano busca, né? Amar, ser amado, mas no mundo, dentro da religião, a gente acaba achando que amor é isso que a gente recebe, o mínimo. O mínimo. Então, eu comecei a me revoltar por conta dessas coisas. Ver situações no mundo de violência, de agressão, de injustiça, até mesmo o fato de não termos vindo ao mundo com um manual de instruções, foi um dos meus questionamentos. Eu queria que a gente tivesse vindo com um manual, como todo produto que a gente compra, tem um manualzinho que vem para ensinar você a utilizar. Ou até vem, mas ele vem escondido, codificado. Você tem que descodificar. Isso eu descobri depois. Isso eu descobri depois. Mas a princípio eu achei assim, bom, eu já tinha que ter vindo com um manual para saber qual caminho que eu tinha que seguir, qual que era a religião, né? Tudo certinho. Isso não acontece, né? Mas na minha cabeça tinha que ser assim. Aí eu fiquei revoltada com Deus. No Facebook, na época eu tinha. Hoje eu não tenho mais, mas eu tive acesso a umas páginas que falavam assim sobre eles não acreditavam em Deus e colocavam alguns posts e eu acabava concordando, né, com os assuntos que tinham ali. Por exemplo, dizer que Deus ele põe você em situações difíceis que é para você adorar Ele. Se você não adorar Ele, Ele vai te punir de alguma forma por uma situação que Ele colocou no seu caminho. Então essa definição eu concordava, eu falava assim, nossa, me parece que é isso mesmo. Parece que Deus coloca situações difíceis na nossa vida que é pra gente poder adorar Ele. E se a gente não adora, não tá bom. E eu comecei a ficar muito, muito revoltada com Deus. E eu escrevia, né? Muitas coisas. Questionando Deus. Por que você não fala com a gente diretamente? Por que você usa alguém lá na igreja para falar comigo? Sendo que eu tenho tantas qualificações quanto ela, às vezes, né? De receber uma mensagem. Eu me sinto tão sincera na minha adoração. Por que você não me responde? Quer dizer, não é que você não acreditasse, é que você não concordava com os métodos dele. Né? Isso, eu achava que tinha que ser mais flexível, que outras pessoas poderiam também ter esse acesso. Isso, olha, minha ignorância em como eu enxergava as coisas, né? Eu tinha uma visão muito fechada de tudo. Aí eu comecei a não buscar outras religiões, que isso não se abria para mim, eu não me permitia. É como se eu estivesse presa dentro de uma caixa, que só aquela informação poderia entrar. Algo passou um pouco disso, eu já até discutia com qualquer pessoa que viesse discutir sobre qualquer outra religião comigo. Então, depois desses acontecimentos, né, de falta de observação, que eu observo não só o que as pessoas falam, mas como elas agem. Isso fala muito para mim. E nessas observações tinha incoerências. E eu comecei a falar para Deus, não tá certo, isso não tá justo. Por que que as pessoas duvidam que você existe, se você existe é tão amoroso, sabe? Ai, quando eu li a frase, Deus é amor, me dá uma raiva dentro do meu coração. Jesus te ama, né? Jesus te ama. Nossa, eu falava assim, né? Amo tanto, nem me responde. Aí, um dia, eu saturada já, foi o último dia que eu fui na igreja. Eu fui, tava chovendo nesse dia. Algo dentro de mim me diz pra ir. Olha pra você ver. Eu tinha essa coisa, sabe? Às vezes eu tava morrendo de preguiça de fazer algo, mas eu ia como uma forma de me sobrepor àquela falta de vontade, sabe? Pra me impor pra fazer alguma coisa. Então eu sentia assim, você tem que ir, vai. Aí eu arrumei minhas crianças, que eu tenho 3 filhos. Na época eu só tinha 2. E
levei as crianças para a igreja, e eu estava muito mal, em depressão, porque eu havia separado do meu marido, né? E eu estava muito mal mesmo, mal no nível que eu cheguei a pensar em suicídio. De tanto que eu esperava soluções para minha vida, né? Aí fui, chegou lá, eu ficava numa salinha, porque eu não queria ficar perto, porque toda vez que alguém me perguntava, oi, tudo bem, como é que você tá? Eu desabava em choro. Então, para evitar isso, eu fiquei lá. E cada música que tocava, sabe? Cada palavra que eu ouvia sobre Deus, aquele amor aflorava em mim. Por Deus, por essa figura de Deus, do divino, sim, né? Mas não tinha um contato, né? Então ficava meio frio. E as pessoas, né? Eu pedi uma carona para ir embora, porque eu fui de ônibus. Eu moro numa zona rural, veio com toda aquela coisa de ser correto ao extremo. Ah, não tem uma cadeirinha para levar a criança, não vou poder te dar carona. Nossa, isso para mim foi a gota d'água. A regra acima da humanidade. Humano, né? Eu poderia ter morrido, ser assaltada ou qualquer outra coisa. E não importa, não tem cadeirinha, você não vai poder ir, sabe? Uma besteira, mas fiquei um pouco chateada com essa situação. Isso me fez pensar, sabe? Juntou toda essa informação, eu chamei Deus para ter uma conversa no dia seguinte. E eu sentada no meu sofá aqui mesmo, na sala, eu falei para Deus, eu falei, Deus, é o seguinte, eu tomei uma decisão que eu não quero mais ir na igreja, não quero mais buscar religião, não quero mais saber de Deus na minha vida. Eu não sei se eu tô, né, perdendo a fé, porque sinto que ainda existe aqui alguma coisa, mas não quero mais saber, não vou mais na igreja. E agora, se você existe, for amor, como eu escutei falar minha vida toda, Deus é amor, então você vai me entender. Não vai acontecer nada comigo. Mas se você não existe, se for só uma invenção do homem, como eu tinha, né, eu tava nessa questão aí. Eu não me importo também. Lá no final da vida, se você quiser me punir, se você quiser me jogar no inferno, no que quer que seja, pode jogar. Eu vou estar morta mesmo. ainda meio que fiz um desafio, assim, sabe? Debochando. E eu lembro que pra mim aquilo foi muito sério. Foi uma conversa assim de... Tô só avisando você pra você ficar ciente. E aí eu falei, eu não vou mais à igreja, não quero mais saber de Deus, pra mim acabou. Peguei todos os meus livros. Eu tinha muita publicação deles, né? Muita. Bíblia, tudo. Bíblia de estudo. Amontei tudo lá atrás da casa, joguei álcool e taquei fogo. Uma demonstração, né? Que eu tava falando sério. Não estou brincando, não vai ter volta. Queimei tudo. Tudo não, me sobraram 2 livros. E eu acho o avesso da Idade Média, né? Quando eles queimavam os livros científicos, os livros que não eram da igreja, fazia aquele monte e queimava, você fez o avesso. Fiz. Na hora, para mim, foi automático, sabe? Como eu tomei a decisão, comuniquei a Deus que estava fazendo essa separação com ele. Eu falei assim, se você quiser se apresentar, fique à vontade, eu estou disponível. Eu acho que quando você queimou os livros, ele viu que a coisa era séria. Viu que a coisa era séria. Aí eu guardei somente esses 2 aqui, que é o que a Bíblia realmente ensina. Mas eu tenho ele em português e inglês. Por quê? A Bíblia realmente, o quê? Ensina. O que a Bíblia realmente ensina. Certo. É da igreja, do... Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. E eu guardei esses 2 justamente por conta eu gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de ler. E esse aqui, por exemplo, ele está em inglês. E eu gosto de estudar inglês, então eu utilizo ele para os estudos. Tanto de compreensão, né? Mas é mais para uso para estudo mesmo, né? Guardei por conta disso. Mas o resto foi tudo queimado, inclusive minha Bíblia. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu fiz algo errado? Será que eu vou... Porque qual que era a minha concepção? Se eu deixar de adorar a Deus, talvez o diabo tome conta da minha vida e eu afunde. Então tinha esse precipício entre mim, né? E o medo de largar tudo e me perder. Eu tinha medo de me perder, porque eu achava que era o fato de eu estar na igreja que controlava as minhas ações, de certo e errado, entende? Então eu fiquei com esse receio.
Mas eu falei assim, não, se for, eu tô disposta a assumir o risco e vou tentar ficar atenta para eu não cair. Aí foi. No mesmo dia, né, foi de tarde que eu fiz isso, eu acho que era umas 3 da tarde. Meu filho até me ajudou a jogar os livros lá atrás. À noite, normal, o dia correu normal. E eu, assim, me sentindo leve, sabe? Eu falei, bom, tomei uma decisão na minha vida. Agora a vida que segue. Fui dormir. O meu marido já havia deitado, né? E no meu quarto, ele quando fecha a porta, ele fica muito escuro. Fica um breu total. Eu sempre durmo pro canto da parede. Eu tô dando esses detalhes por conta da situação. Eu preciso explicar para que seja visualizado, né? Eu visualizo tudo que eu falo. E aí, eu tenho medo, até então, eu tinha medo de dormir sem uma parede atrás de mim. Eu não sei porquê, acho que histórias que eu ouvia quando eu era criança, né? Relacionadas ao diabo. Fica no subconsciente da gente umas historinhas. Eu tinha medo. Não sei porquê, mas eu tinha. E eu sempre durmo no canto. Como se assim, né? For ver alguma coisa, tem mais alguém na minha frente. Estou mais protegida. E eu nunca tive situações de ver nada. Nem vultos, nem pessoas, nem espíritos, nem nada dessas histórias que a gente escuta. Mesmo sendo religiosa, nunca tive. Piorou sendo testemunho de Jeová, porque são muito céticos para essas coisas. Não é de Deus e acabou. Não tem que ter contato. Então não eram publicações que eu tinha costume de ler, nada fora Deus e acabou. Jesus Cristo. Quando eu fui dormir, eu deitei e esperei o sono vir, porque eu ainda não estava no estado de sono. E a gente meio que espera, né? Deitei para dormir e ouvi os pássaros cantar. Sim. A janela do meu quarto sempre aberta, porque é calor, né? Tava uma época de calor. E eu deitei e esperei o sono vir. De repente, os pássaros começaram a cantar. Eu falei, ué, mas já amanheceu? Eu nem o olho fechei, né? Pra fingir que eu tô dormindo, pra poder dormir. Eu tava de olhos abertos, esperando, né? Pensamentos, né? Tudo mais. Do dia a dia, pensando nos livros que eu queimei. Aí eu fiquei, nem dormi, os pássaros já estão cantando. Aí eu olhei na janela, né? Isso foi no dia que você queimou os livros, foi? No dia que eu queimei os livros. Na noite. Na mesma noite. E os pássaros, a janela aberta, eu olhei e falei, tá escuro ainda. Não tá claro para esses pássaros estar cantando, né? Aí eu dei uma levantadinha assim, olhei, tava escuro, aí eu, de repente, instantâneo, acabei de pensar isso, essa pessoa apareceu do lado da minha cama. E o meu marido estava na frente. E ela era uma figura feminina, eu sei disso por conta, não sei explicar, o quarto estava escuro, não dava para ver nada, o rosto, não vi nada. Acho que não era importante. Mas era uma figura feminina. Não tinha luz nenhuma, assim, a pessoa não emitia luz, nada. Não, era só uma pessoa, eu sentia que era uma pessoa. Uma presença. E né? Nem percebi quão estranho foi uma pessoa que eu nunca vi na minha vida do lado da cama, né? Com o celular na mão. Aí ela debruçou, assim, né? E colocou uma música. E foi essa música da Bonnie Tyler, Total Eclipse do Coração. Que ela tem um toque. E esse toque, quando eu vi, já falei, opa, eu conheço essa música. Em inglês seria Total Eclipse of the Heart, né? Isso, Total Eclipse of the Heart. Aí eu já virei assim, eu conheço essa música e encostei para ver, né, que ela estava debruçada por cima do meu marido, assim, no travesseiro. No que eu encostei para ver, uma mão de homem bem grande segurou aqui em cima da minha cabeça, com firmeza mesmo, e virou. Porque bem na hora a música fala turn around, que significa vire-se. Depois que eu fui perceber isso. A princípio não, a música tocou, eu conheci a música, fui olhar. Curiosidade. Quando você me falou dessa música no áudio, eu fui ver que música era essa e vi que era uma música bem conhecida. E fui ver a letra dela. E é incrível como a letra coincide com tudo que aconteceu com você nessa hora. Depois a gente vai colocar aqui a letra, talvez na descrição do vídeo, e as pessoas vão poder fazer o link da música com a sua história, com o que você contou, porque é fantástico. Até essa questão do virar a cabeça né, tem na música. Porque ele fala vire-se, e eu fui virada, na verdade. Porque a mão que virou minha cabeça. Até eu pensei, nossa, o meu marido que virou minha cabeça, porque ele estava do meu lado. Porque esse segundo ser masculino eu não vi.
Mas Sim. quem tava era o meu marido. Então a mão dele é grandona, então virei. E no que eu fiquei assim, como se eu tivesse deitada para cima, eu fui puxada para dentro de mim. Fui puxada para dentro de mim e já imediatamente me vi no meio do universo, pairando lá. O universo, assim, todo escuro, mas é aquele escuro que não é um escuro. Sim. Sei lá, não sei explicar. É o universo que a gente vê nas fotos. Sim, o E espaço aí, sideral, né? isso. Aquele espaço, ele é escuridão total, mas não é uma escuridão. É bem Ele é interessante negro, que... né? É negro, mas tem pontinhos de luz e tem a Isso. consciência, né? Acesa e que E, vê e, que e o que é mais interessante, que a gente fala aqui de ir para a Lua, mas nós, meros humanos aqui, nunca fomos, né? Então, como é que eu conheço? Eu já tinha percepção de que aquele era o universo. Eu falei assim, tô no universo. Como se fosse comum para mim aquele lugar, né? Aí eu fiquei assim, parada, olhando, olhei para baixo e vi que eu não tinha corpo. Isso não me chocou, sabe? Eu percebi que eu estava ali, mas corpo eu não tinha. Ah, então tá bom. O que eu tô fazendo aqui, né? Aí esse ser veio, tinha presença. A presença era a minha própria presença. E isso que é o mais incrível para mim, assim, porque eu nunca tive nem referência de qualquer coisa do tipo. Mas essa presença estava na minha frente como... Eu falo nuvens, não são nuvens, são nébulas. Uns padrões que tem no universo, né? luminosas não, tinha luz. Isso. Tinha luz, era as cores do universo que... Eu tenho um livro aqui. Comprei esse livro. Você é o universo, Deepak Chopra. Eu tenho a É. impressão que eu tenho esse livro, se não tenho, já vi. Você é o Ver a capa universo. dele. Essa capa aqui foi o que eu vi. Isso me chamou a Ah, atenção. quer dizer que Então, você esse viu essa desenho, imagem, né? essa cor aqui, ó, especificamente, era o Meio que estava na minha lilás. frente. Por isso que eu falo que pareciam nuvens. Eram essas É. imagens. Então, quando eu vi essa imagem, eu falei assim: sou eu ali. Tinha certeza Era que era eu. você mesmo, diante de você mesmo. Era eu. E aí eu falei assim, só que detalhe, eu não era mulher, eu era homem e eu era mulher ao mesmo tempo, no mesmo corpo. Como eu te falei que a sensação para explicar, não tem explicação isso, mas fusão do Dragon Ball Z, quem já assistiu esse desenho vai entender, né? Que eles fazem uma fusão e eles se tornam um. Sim, me vi homem e mulher ao mesmo tempo, no mesmo corpo. E eu ficava louca, né? Eu ali diante de mim mesma, eu falava assim, ué, o que eu tô fazendo aqui? Se eu estou aqui, como eu posso estar na minha frente, sendo homem e mulher, sabe? E eu não tinha essa separação, essa noção de divisão, não existia, não tinha nem como eu pensar nisso. E aí eu ficando assim, questionando, esse ser se comunicou comigo mentalmente. Não existe uma comunicação, não tem voz, não tem boca, né? Ele falou, eu te amo, com uma voz masculina, né? Só que eu sei que era a minha própria voz. Não sei explicar isso Sim, também. era você falando. Eu falando. Uma voz masculina, era o ser masculino dessa presença. Além de se sentir uma com ele, você sentia também uma com todo o universo que estava ali? Não, não, Era mais não você, tinha essa ele e o sensação. universo era o lugar, né? O universo era o lugar. É, tinha essa separação. Mas o universo não me era estranho, entende? Como um lugar que eu nunca fui. Que eu vejo às vezes na televisão, né? Ah, teve um não sei o que, quer fazer uma viagem no espaço, mostra os planetas e tal. Eu fico assim, nossa, né? Quando que nós, seres humanos normais aqui, poderemos ir no universo, né? E aí lá eu fiquei assim, um lugar comum, né? Aí ele falou, eu te amo, e não é uma questão de falar apenas um pensamento, né? Ele pensou, eu te amo, me transferiu isso e eu senti no meu corpo todo o amor, todo o amor, todo o amor que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca tive nenhuma noção, uma simples noção desse amor aqui na Terra. Nem por marido, por mãe, por pai, por filho, não chega perto. Esse amor é muito superior a isso. E é um amor assim que você vê que este ser me ama tanto que ele expressa isso para mim e eu sinto em cada célula do meu corpo. E eu o amo tanto que também é recíproco, sabe? Sim. E é uma coisa muito forte, de necessidade. Ele precisa que eu
precisa de mim, eu preciso dele. Sim. A sensação, conforme o amor ia passando no meu corpo, as informações vão vindo, né? E eu sentia, você é tudo para mim, eu sou tudo Quer para dizer, você. o amor, nesse caso, era algo concreto, como se fosse uma energia que invade você e você Isso. sente ele. Quer dizer, aqui, para a gente expressar o amor pelas outras pessoas, a gente tem que fazer um gesto, um olhar, um carinho, e fica uma coisa que dá a entender que a pessoa lhe ama. Mas nesse caso aí, você é como se fosse tomada por uma energia que era o amor. Eu te amo e você sente qual que é, tá? Dá a sensação até que você poderia sentir o gosto. Sim. Tudo é muito mais sensorial, sabe? Muito profundo. Cada célula do meu corpo vibrava, assim. Eu sentia vibrar. Era incrível, uma sensação de sufocamento até, de tão forte que é, você não dá conta de receber. Pensa E que aí não eu vai fiquei, suportar, né? é isso, como se estivesse enchendo meu potinho de amor. E eu falei assim, nossa, você me ama tanto assim, em pensamento, né? Eu pensava isso, você me ama tanto assim, ninguém nunca me amou desse jeito. E isso, não falou mais nada. Aí ele falou, depois que passou, né, a sensação de tanto amor, ele falou assim, duvida do que você acredita e acredita no que você duvida. Aí eu acho que eu devo ter feito uma cara de tacho, que eu não entendi nada. Aí ele falou assim, de novo, duvida do que você acredita e acredita no que você duvida. Repetiu, né? Aí eu fiquei, tá bom, né? Aceitei aquela informação, mas não questionei, porque eu não entendia nada. Aí depois ele falou, quando você está acordada, você está sonhando. E quando você dorme, é o mundo real. Aí eu falei, poxa vida, né? Aí ele, de novo, quando você está acordada lá no seu mundo, você está sonhando. Quando você dorme, você vem para o mundo real. Eu falei, tá bom, vou aceitar também, porque eu não tenho argumentos para discutir, né? Ele parecia saber o que estava me falando e eu não entendi nada. Você não entendeu o sentido disso que ele falou na hora. Era como se fosse um paradoxo, né? Porque o primeiro, duvida do que você acredita, né? Dá uma sensação, eu vou te explicar. Tem um jogo de palavras aí que dá uma ideia de paradoxo, realmente, né? Quando você está dormindo, está acordado. Quando está acordado, está dormindo. Exatamente. E eu não entendi nada disso, eu não sabia nem o que era um paradoxo. Depois que eu fui ver, porque a sensação é que é feminino e masculino no mesmo ser. Já é O masculino me dizia, duvida do que você acredita. E o feminino me dizia, acredita no que você duvida. Era como se, sabe? Então eu falei, não vou discutir com isso, porque eu não tenho, né? Tá ótimo, aceito. E fiquei lá. Nisso ele foi falando mais coisas, e essa parte eu perco. Essa parte aí eu começo a ficar deslumbrada, né? Não sei se tá entrando para dentro de mim essa informação. Aquele amor ainda tá me inundando. E aí eu fico ali, eu tô no universo, meu corpo, cadê meu corpo? Eu não tava deitada na minha cama agora, os pássaros estavam cantando. Eu comecei a analisar isso. Então essa parte eu esqueci. Que eu acho que a minha mente, ela começou a falar muito. Sim. E eu não consegui ouvir. A sensação é que foram muitas informações. Quando eu já estava para sair de lá, voltei. Acho que ele falou assim, volta, né? Tá pensando muito. Eu voltei, né, a prestar atenção. E este ser falou, meio que me chamou, eu já estava saindo de lá, meio que virando, não tinha corpo, mas a sensação que eu tenho aqui, eu já estava me despedindo, ele me chama, né, em pensamento. Aí eu olho para ele, no que eu olho para ele, essa parte aqui do meu rosto se formou nele, nessa nuvem, nesse padrão de nuvens que estavam ali. Se formou assim como uma televisão, o chuvisquinho da televisão, em preto e branco. E o meu rosto, só essa parte aqui, ó, sem cabelo, sem nada, se formou ali. E ele sorriu para mim, como eu mesma. É engraçado isso. Eu estava ali no rosto desse ser. Aí o que eu lembro de eu ter falado, né, sorrindo ainda, foi, eu sabia que era eu. E voltei. Quando eu falei isso, eu voltei pro meu corpo como se eu estivesse saindo de dentro d'água. Né? Tomei ar, porque parecia que eu estava, né? E agora como você teve a sensação de mergulhar dentro de você, você teve a sensação de sair, emergir isso, de dentro de você. Exatamente, você compreende. É tão difícil explicar isso para algumas pessoas, você entende, né? Acho que é de tanto estar exposto a tantas histórias. E eu consegui sair assim, respirando.
foi uma coisa de louco, porque aí sim o dia já amanheceu. E até essas situações, esses detalhezinhos, tá escuro, como que os pássaros estão cantando, eu pude perceber, porque na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para a janela, que eu Quer voltei, dizer sabe? que aqui no plano material passaram-se muitas horas, porque você foi dormir, ainda estava escuro, longe do amanhecer, e quando você voltou estava claro, quer dizer que passaram-se horas. Porque eu fui deitar era umas 10 e pouco da noite, que é o horário que eu costumo, né, ir para a cama mesmo. E acordou por volta depois das desse 5 horário. da manhã. Isso, já tinha amanhecido. É bem cedo, porque os pássaros, eles cantam mais forte quando tá bem amanhecendo mesmo. E aí eu falei, tá, já amanheceu, deixa eu levantar, porque eu tinha muito o que fazer na minha, né? Eu já levantei naquele susto, né? E já acordei meu marido, contei pra ele tudo. Ele ria da minha cara, ele falava, foi só um sonho, e você tá... Mas eu tinha certeza que não havia sido um sonho, né? Aí eu fiquei atordoada, e o corpo tremia, assim, eu tremia, eu vibrava ainda. Células, eu não tinha, eu já ouvi falar em células, mas eu nunca senti minhas células. Sim. Desse dia em diante, eu sinto minhas células. Eu Tudo sei vibrava. que tudo vibrava. Minhas células vibravam dentro de mim, como se tivesse uma festa. E eu feliz, eu estava muito feliz, muito empolgada, e na total ignorância. Era essa a minha situação. Ignorância de tudo, o que foi que eu vi, o que foi aquilo, quem era aquele ser. Não sabia de nada disso. Então, esqueci de um detalhe. Quando eu estava para sair de lá, a informação que eu ouvi, quando eu voltei a prestar atenção, foi assim, não se preocupe, tudo isso você vai entender com o tempo. Você vai receber informação. Sim. E aí, Como quem diz, a chamou minha informação atenção. está aí, né? E ela vai surgir no momento certo para a sua consciência. Quer dizer, está no inconsciente. Mas Exatamente. ela surge para a consciência no momento correto, no momento necessário. Com o tempo eu iria entender. Aí eu, tá bom, fui para sair, chamou minha atenção, meu rosto se formou, eu voltei, acordei, vi toda aquela situação. Meu primeiro ato foi escrever. Eu não sei, um sentimento, né, que veio. Eu escrevi esse sentimento. E para, sei lá, acho até para organizar meus pensamentos que estavam muito confusos. Quando eu voltei no dia a dia, lavando louça, eu pensava, e esse ser, eu sentia que vinha de dentro de mim, porque a minha medula sempre dava uma fisgada quando esse pensamento vinha fora. Na coluna vertebral, né? Isso, bem assim, na coluna, eu sentia como se algo puxasse, sabe? Aí o pensamento vinha. Eu perguntava, vinha a resposta. Perguntas, respostas, simultâneas, eu não tinha que pensar, sabe? Era uma coisa... Fiquei por uma semana com essa sensação de muito amor, e as células vibrando e essa informação que vinha, toda a pergunta, né, que eu fazia e tudo mais. Quer dizer, é como se você tivesse permanecido na presença daquele ser, que era você mesmo, estava dentro de você, ele continuou falando com você, só que continuou internamente. Aí o que acontece é que, como eu nunca tive contato, esse tipo de situação nunca aconteceu comigo, era algo novo. Eu duvidava dos meus pensamentos. Será que essa resposta veio de mim? Mas eu mesmo que pensei, meu Deus, eu tô ficando louca. Era a primeira coisa que eu pensava, que eu tava fora de mim, né? Que eu já comecei a duvidar da minha sanidade mental. Por conta de ser uma coisa que a gente espera, dentro das nossas crenças, que quando você tem um contato com Deus, porque no começo eu não estou dizendo que eu entendi o que foi que aconteceu, mas de cara, assim, eu fiquei esperando assim, isso foi resposta da minha indagação, né? Eu fiz uma indagação ontem. Queimei meus livros, falei que eu não ia mais saber de Deus se ele quisesse se apresentasse para mim. Mas eu achava assim, Deus tinha que ter uma voz estrondosa, como a do Cid Moreira, pelo menos. Tinha que ser algo que eu percebesse muito claramente. Eu percebia pela espinha, né, a coluna vertebral, mas eu não percebia que era uma voz diferente da minha, era a minha própria voz. Demorou para eu aceitar que eu mesma era esse ser, entendeu? Sei. Era uma voz interior, como se fosse um pensamento. Um pensamento. Só que assim, eu sei que eu não tenho esse pensamento, que eu nunca ouvi falar dessas coisas. E as respostas eram para perguntas do tipo assim: quem era aquele ser que estava diante de mim? Aí ele me respondia com: eu sou o que eu sou, sabe? Esse tipo de coisa. E eu nunca tinha lido... na Bíblia, né? Enquanto testemunho de Jeová, a gente tem mania de traduzir o nome de Deus como Jeová.
que significa ele causa que venha a ser, ou ele é o que é. Eu sou o que eu sou. Aí eu fiquei assim, esse pensamento foi meu, algo, sabe, vim de fora. Não era uma linha de pensamento que eu costumava ter. Mas eu não aceitei, sabe, eu fui duvidando. E aí, passado tempos, o primeiro livro que me foi mandado, né, que eu falo, por conta de eu precisar compreender o que tinha acontecido, foi o livro de Mirdá. Estou confundindo o nome, é Mikhail Naim, eu confundo, que é o nome, ele é árabe. É esse livro aqui. Tá. O livro de Mirdá. O nome do autor é Mikhail... Como é o nome do autor? Tá vendo aí? Mikhail Naim. Mikhail Naim, certo. Aí, eu li esse livro, ele parece... Esse livro parece poesia, sabe? Ele é muito profundo. Ele não é um livro que eu entenderia de cara. Não conseguiria entender. O título dele não diz nada para você. Eu não sei como é que você foi abri-lo. Não. Um canal no YouTube que, depois disso tudo, eu comecei a pesquisar. Esse livro veio como uma indicação. E essa moça falou do Caibalho. Esse eu tenho. Que eu já logo fui adquirir o livro. E esse Caibalion, ele fala do princípio do gênero 7, né, das leis herméticas, de Hermes Trismegisto, coisa que eu não tinha. Esse aí eu estudei quando eu fiz um curso de hermetismo. Eu fiz até a 4ª câmara com um mestre do hermetismo e aí eu comprei esse livro para dar uma estudada nele. É muito interessante, esses princípios herméticos. Nunca fiz curso. Ela indicou, comprei. Aí, lendo o livro, eu praticamente sentia a coluna, e aí aquela informação era séria, eu tinha que me aprofundar. Aí, não sei, a compreensão vinha, não sei como eu consegui ler esse livro. Esse livro não é fácil de entender, não, por ele mesmo. Não, né? Ele é muito interessante, gostei muito. Aí eu falei, faz sentido o gênero, né? Não sabia que tinha explicação no mundo para aquilo que eu vi. E foi interessante. O livro de Mirdá veio em seguida, depois dele. E aí praticamente fala da Arca de Noé, de uma linguagem diferenciada, de Jesus, né? Que são 9. Diz que tem mais um integrante na Arca, o 9º integrante. E é muito interessante ele, para você compreender coisas profundíssimas. Aqui tem uma conversa, quando o ser humano é formado, né? Dando entendimento, coloca entre 2 arcanjos e coloque-o entre 2 arquidemônios, por ocasião do nascimento atemporal do homem na eternidade. E criação do homem, no caso, aí, por Deus, isso. Né? Aí fala de todas as fraquezas que o homem tem, e que toda fraqueza que o homem tem é a sua força. O arquidemônio, ele fala das fraquezas do homem, tudo que a gente faz que fraqueza, e o anjo já fala que a força do homem está na sua fraqueza. Isso me remete a textos bíblicos, que falam muito disso, né? Já é mais um paradoxo, né? Parece que Deus gosta de paradoxos. Exatamente, foi as coisas que mais me chamou a atenção. E aqui explica também essa questão dos ovos. Aí, por quê? Uma época eu fui empregada doméstica e eu limpava essas bonequinhas, chamam-se bonecas russas, né? Eu aprendi com boneca russa. Elas cabiam uma dentro da outra e ficavam assim espalhadas. Eu achava aquilo incrível, eu falava, que coisa linda, né? Elas vão cabendo uma dentro da outra. Quando eu li esse livro, isso fez sentido para mim. Falei, essa explicação, né, de como o mundo é formado, ovos dentro de ovos, explica muita coisa aqui. E aí essa compreensão fez muito sentido para mim. Seriam o quê? Dimensões? Seriam várias dimensões? Tudo ocorre ao mesmo tempo. Como uma cebola que tem várias camadas. Como uma cebola que tem várias camadas. Aí tudo na vida é camadas. O seu olho é camadas. Você pode olhar, tem todos. Aquele padrão, como que chama que tem na natureza? O padrão que tem na natureza. Tem uma pessoa que estudou isso, esses padrões que se formam na natureza, matemática até. Sim. Fibonacci. Isso, sequência Fibonacci, né? Sequência de Fibonacci, E esse livro faz você... Veio esse entendimento para mim também. Aí fui pesquisar, entendi, compreendi. Falei, nossa, é um livro muito profundo. Não dá para ler ele assim, sem ter tido uma questão, né? Ele é muito profundo, muito lindo, é muito lindo mesmo. Aí eu fui
o livro de ouro de Saint-Germain veio para mim, porque depois eu acho que eu tenho esse livro também. Já li. eu comecei a entrar no lado da meditação, algo que eu nunca nem... Eu achava que meditação era religião, né? Sim. Então, tinha a ver com os pessoal lá do Oriente Médio. Olha a ignorância. Dos budistas, né? Os budistas e Buda, para mim, não era aceitável, tinha essa coisa, né? Com outros seres, adoração, qualquer imagem e tudo mais. Então, nunca me abri para isso, mas esse livro veio. Indicações. E é uma indicação que você recebe a ordem. Leia esse livro. Quando você abre o livro, você lê, tudo faz sentido. Aí você fala, nossa, mais um entendimento. Compreendi mais coisas. Teve uma situação que eu esqueci de comentar com você, que na hora que eu estava escrevendo aqui, eu me lembrei. Quando eu trabalhei em 2016, essa visão me ocorreu em 2018, né? E em 2016 eu trabalhei em uma ótica aqui em São José dos Campos que se chama Golden Mix. Aqui em São José dos Campos, eu estava aqui, eu fui transferida para Jacareí, depois eu fui fazer treinamento para contatologia, que é quem cuida de lentes de contato, lá em Taubaté. Nunca fui em Taubaté, né? É uma cidade aqui perto. Mas eu não conhecia, nunca fui lá, então, nossa, meu marido me levou, eu fui, treinei, fiquei lá, acho que ficou uma semana eu indo para lá. Quando eu tô indo embora, essa moça que estava treinando para ser supervisora pediu para eu esperar ela, que ela ia comigo. Nós duas não conhecíamos a cidade. Ela morava em Jacareí, mas ela tinha que passar em São José para poder pegar o ônibus para ir para Jacareí. Aí eu falei, nossa, que ótimo, vou ter companhia, porque eu detesto andar sozinha. E fui com essa moça, a gente não tinha muita afinidade, não éramos amigas, mas, né, caráter de companheirismo, a gente foi junto. Tava escuro já, era umas 7 da noite. As ruas lá são escuras, a iluminação é meio amarela, sabe, das ruas. Então não é uma iluminação, Taubaté. E não é uma iluminação que ajude você a entender, porque eu não morava lá, eu não tinha, né, essa facilidade com as ruas daquela cidade. Fomos até um ponto de táxi e pedimos para um motoboy perguntar quanto que é o valor para ir até a rodoviária, que não sabíamos onde era, né? E ele falou o valor, a gente achou um absurdo, nossa, mas, né, R$20 para levar ali na rodoviária, parece que era perto, mas a gente tinha noção onde era. Ah, tá bom, moço, vamos a pé mesmo, pelo menos a gente pede informação e acha. Vamos, entrava em rua, saía de rua, tudo errado, parecia um labirinto que não tinha fim. Quando chegou numa determinada esquina, eu me lembro assim, foi antes de eu sair da religião, antes de eu ter essa visão. Foi antes de eu ter qualquer conhecimento das coisas. Eu estava na total inconsciência de tudo. Entramos nessa rua e não tinha ninguém, uma alma viva na rua. E a gente ficou assim, rindo assim. Veio um homem lá do final da rua, de moto. Tava uma escuridão, né? Uma luz, uma rua mal iluminada. Aí eu pensei comigo, pronto, é agora que vamos ser assaltados. Por quê? Ele começou a se aproximar para o nosso lado. E ele subiu a calçada, parou a moto, tirou o capacete e perguntou, vocês estão perdidas? Aí a minha amiga já me puxou para trás, né? Porque ela achou que íamos ser assaltados. E eu falei, estamos. Eu falei, que a gente quer chegar até a rodoviária. Aí ele, não, então eu vou... É aqui, vocês vão entrar nessa rua, vai reto. Deu toda a explicação. Sim. Aí eu falei, que bom, né? Uma alma caridosa. Aí a menina veio e fomos indo embora. Na mesma hora, não, mas foi uma coisa assim. Essa situação ocorreu antes de eu ter conhecimento dela. Em seguida, a situação aconteceu de novo. É o déjà vu que eles falam. Mas um déjà vu real. Ele veio, ela me segurou, deu que... Ela sabia que íamos ser assaltadas. Mas eu também, eu tinha plena convicção que íamos ser assaltadas. Ele ia nos assaltar, porém... Ele, em vez disso tudo, ele subiu, perguntou onde que vocês estão querendo ir, estão perdidas. Deu toda a informação. Quer dizer que a situação é como se tivesse voltado a fita e aconteceu novamente. Parece mentira, mas é verdade, aconteceu isso lá em Taubaté. E eu fui, aí aconteceu de novo, eu falei, essa situação já aconteceu. E na minha mente, eu plenamente consciente de que a situação já havia ocorrido. Eu já tinha visto toda a cena se desenrolar. Mas a sua amiga percebeu isso também? A sua amiga... Não. Só você? Não, só eu. E no que ela puxa minha mão novamente, eu falei, não, fica tranquila, ele vai falar para nós o endereço. Sabe aquela calma, aquela tranquilidade? Eu já vi esse filme, já sei como termina. E eu peguei e falei para ela assim, fique tranquila, ele vai dar o endereço para nós, ele vai tirar o capacete. Foi assim, ó. Tirou o capacete, já sabia de segundos. Que ia acontecer.
o tempo não foi relevante, sabe? E eu percebo hoje que essa informação é importante devido ao fato de que em algumas meditações que eu tenho, eu vivo outra época da minha vida. Sim. Eu vivo no momento que eu sou criança ainda. Eu aqui, consciente de que eu estou sentada nessa cadeira meditando, eu estou lá em uma outra época, uma época que as ruas não têm asfalto, eu sou uma criança e alguém está me balançando, sabe? Uma situação assim, eu tenho plena consciência de que sou eu ali. Uma vida paralela ou uma vida passada? Paralela. Sinto que é passada devido à situação do local, né? Não tem asfalto, é tudo muito precário. Mas não é uma lembrança, é uma vivência, como se estivesse acontecendo. Simultâneo. Não tem separação de onde eu estou aqui e da situação acontecendo agora. Para me mostrar isso, entende? O entendimento que eu tenho que ter é esse. A relatividade do tempo. Isso. Que quando eu compro esse livro, Você é o Universo, pela capa, ele fala um pouco sobre isso. E eu compreendo. Fala de Einstein, aquela teoria da relatividade. Sim. E aí eu compreendo, não sei como, não gosto nem de matemática, não gosto nem dessas coisas. E aí me abri para um outro estudo, que eu começo a pesquisar. Eu não fico esperando as informações virem, eu vou pesquisando, e uma coisa puxa para outra, puxa para outra. E eu faço links com meus pensamentos, de coisas que eu vi e informações que me foram dadas. Do nada, eu começo a meditar. Nas meditações, deixa eu até olhar aqui. O livro Volta ao Lar, né, do Lee Carroll, Volta ao Lar, A Casa dos Sete Anjos, é alguma coisa assim. Eu li esse livro, fez muito sentido, porque quando o anjo abaixa para se mostrar para ele, né, que tem uma névoa no rosto dele, ele se vê no anjo. Aí ele percebe quem ele é. E na volta ao lar, que ele tanto almeja, ele acha que ele vai para o paraíso, algum lugar específico, ele volta para a vida normal, a vida humana. E eu sofri muito com essa questão, depois de ter tido essa visão, de voltar para minha vida. Sim. Eu não conseguia aceitar, eu entrei numa outra depressão. Então eu ficava muito assim, não tá certo, não consigo mais fazer um monte de coisas que eu não faria mais, né? Esse é um efeito muito comum nas pessoas que têm experiências fora do corpo, principalmente em EQMs, né? A pessoa sai do corpo no EQM, vai para outra dimensão, vive outra realidade, quando volta não aceita mais. Eu não queria estar aqui, entra em depressão, às vezes passa anos em depressão, até superar. Então, mas essa voz falava comigo através de meditações, né? Cada livro que vinha trazia um alento para o meu coração. Sim. Quando minha cunhada, né, foi para os Estados Unidos, eu comecei a ter acesso a esse livro dessa moça que teve uma EQM. Aí que eu fui conhecer a EQM, né, que eu até então não tinha. Essa Anita Moorjani, não sei se você já ouviu falar dela. O nome não é estranho, não, mas não me lembro. É esse livro aqui. É esse livro aqui, ó. Morri para renascer. Já vi falar. Incrível o relato dela. Incrível. Uma das Anita, coisas que... Podia mostrar o nome dela? É Anita... o nome dela é mais em cima aí, né? Anita Moorjani, certo. Eu já ouvi falar. Ela é indiana. E o prefácio é de quem? Dr. Wayne W. Dyer. É um neurocirurgião, acho que é alguma coisa assim. Ele é um doutor. Sim. É porque ele ficou muito impactado com a EQM dela e ele quis, porque ele já havia estudando EQMs, casos, né? Então ele queria muito ouvir a história dela e fizeram um livro. Uma parte que eu grifei aqui, ó, não precisava fazer nada específico, merecia ser amada simplesmente porque existia, nada mais e nada menos. Sou amada incondicionalmente, simplesmente porque existo. E essa certeza eu tinha. Sabe aquela dor do abandono, né? Sempre sofri preconceito quando era criança. Nunca fui amada de verdade. Quando eu li esse livro, toda essa visão fez sentido desse amor, dessa situação. O livro fala da luta dela contra o câncer. Ela teve câncer em estágio 4. Ela teve falência dos órgãos. Teve EQM. O pai dela aparecia para ela em consciência, se fundia com ela, se tornava ela, essa amiga dela que morreu de câncer. Explica toda a história de como o medo nos traz doenças, de como a vida, ela tinha que escolher voltar. Ela escolheu voltar e percebeu que o céu é um estado de espírito, não um lugar. Então, essa noção hoje eu tenho. Essa minha dor de voltar para a minha vida, esse livro me deu essa calma. Calma. Você está onde tem que estar.
tá tudo bem. Você é o que é, sabe? Aí, eu comecei a ouvir os pensamentos, né? Ouça músicas. As suas músicas sempre te mostraram o caminho, você que nunca quis perceber. Aí eu fui buscar a tradução, aí que eu fui buscar a tradução da música Total Eclipse do Coração, da Bonnie Tyler. Eu nunca liguei. Isso fazia quanto tempo já da experiência? Uns meses, porque eu fiquei destrinchando as coisas, né? A música do Rei Leão, O Ciclo da Vida, veio para mim. Somos Um, né, do Rei Leão também. Aí você vê que é tudo coisa de criança, né? Essa música da Cristina Aguilera tem uma música que ela fala diretamente comigo. E ele ainda fala assim na música: você sabe que eu estou falando com você. Sabe? Na letra da música. A letra da música se chama The Voice Within, que é a voz interior, o nome da música. Sim. E eu tinha ela no meu celular fazia muito tempo, desde que eu tinha 18 anos. Nunca prestei atenção na letra dessa música, embora eu gostasse muito dela. A música do Elton John, Skyline Pigeon Fly, sabe aquela música? Eu não me lembro o nome dela, mas essa música também, sim, parece que eu estou voltando para casa. Então, todas essas informações, até mesmo de músicas, me traziam conhecimento, porque era muito importante para mim. As bonecas russas, a Cabala foi me apresentada. Eu tive que estudar sobre a Cabala. Eu tive acesso a uma música, que eu gosto muito dela, que é Ana Bekoa, que é uma oração cabalística. E eu ouvi essa música e eu gostava tanto do jeito que a pessoa cantava, a vibração, né, na minha mente, e até para meditar eu usava ela. Essa música eu fiquei curioso, ela é em português, não? Não, ela é em árabe. Ana Bekoa. E ela tá todinha em árabe. E eu aprendi a cantar ela. Mas não sei nem falar em árabe, não sei de nada sobre. Eu só sei que essa música é muito bonita. Quando eu fui buscar a compreensão do que ela era, eu fui entender que era uma oração muito forte, poderosíssima, que remete ao início da criação, sabe? Uma coisa muito incrível. E eu aprendi a ler, a entender essa música, eu falei, nossa, árabe, Cabala. Como é que se escreve esse nome? Ana Bekoa. É o contrário, você lê o contrário, né? Porque lá é tudo da esquerda para a direita. Aí é Ana mesmo, Ana, como Ana, B-C-H-O-A-C-H, Bekoak. K no final, Bekoak, Bechoak, ficaria assim. Que essas duas palavras são poderosíssimas e eu não tinha compreensão disso. Fui pesquisar, encontrei, ouvi da Cabala, fui pesquisar Cabala porque eu achei que estava interligado. Aí fui conhecer sobre... Aí tem dentro disso veio o Ho'oponopono, que é um outro conhecimento que eu também não tinha noção. Lá do Havaí, né? Isso, o Ho'oponopono é uma oração também. É uma frase, né? Sabedoria havaiana de cura. Aí eu comprei esse livro. Aí eu fui entender. O livro do Ho'oponopono. Isso. Aí eu fui entender que Ho'oponopono, o que é. Só que eu achava, como, né, no livro fala, é de perdão, né? É de cura. Até mesmo de gerações passadas, de ancestrais e tudo mais. Aí eu falei assim, tá, então eu vou fazer para cada ente meu que eu sinto alguma dor, né? Algum problema. Meu pai, por exemplo, que sempre foi ausente na minha vida e eu tinha um pouco de mágoa dele, eu falei, vou fazer a limpeza, né? Ho'oponopono nele. E fui fazendo. A oração é assim... Como é que é a oração do Ho'oponopono? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Comecei a repetir isso pro meu pai, em meditação. Então eu lá, pleníssima, fazendo a meditação do Ho'oponopono pro meu pai, pensando nele, né? Seu pai é vivo ainda? Sim. Aí eu... Na minha mente, assim, eu vi o formato dele, ele tinha uma barba, era um homem, né, uma figura masculina, apareceu diante dos meus olhos e falou assim, o Ho'oponopono não é para o outro, o Ho'oponopono é para você, é tudo sobre você. Falou assim, né, aí eu assustei, Você né. Você estava em meditação, de olhos fechados, e ele apareceu, ele falou isso. Fazendo o Ho'oponopono, em estado completo de... Você, né, dá uma acalmada, uma relaxada. É como quem diz assim, o perdão não é para o outro, é para você mesmo, é um benefício para você. Você não está doando nada, você está se libertando. Eu não havia entendido o que era o Ho'oponopono até essa palavra.
Quer dizer, assim, eu sempre percebi isso, né? Que o perdão não é algo que você dá para o outro, é algo que você faz a você mesmo, né? Se libertar da energia, do rancor, do sentimento negativo em relação ao outro. E eu não sabia disso, eu tinha lido o livro, vi tudo o que falavam, as palavras, e eu estava utilizando para fazer a limpeza. Mas eu não tinha percebido que era sobre mim. No sentido assim, o perdão tem que vir para você. Aí ele me mostrou a música. Que o pensamento faz o link na hora. É uma informação que já estava dentro de mim, eu só tinha que conectá-la com essa outra. O Ho'oponopono não é para o outro, é para você. É tudo sobre você. Aí eu peguei e conectei com essa música. É outra música. E é em inglês também. Baby, can I hold you tonight? Que ele canta assim, sorry is all that you can say. É tudo que você não pode dizer, sinto muito. E ele fala praticamente as frases do Ho'oponopono. E eu ouvi essa música desde que eu era criança. E eu não na hora assim, eu falei, tá, é tudo que eu não posso dizer, porque eu sentia que essas coisas de perdão tinha que vir dos outros para mim, e não de mim para mim mesma, entende? Sim. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas, lançando sempre vídeos novos.